Olá, eu vim aqui nesse vídeo hoje responder a seguinte pergunta. As pessoas que têm os diagnósticos de superdotação, transtorno ansioso e TDAH, ou seja, a mesma pessoa tem todos esses três diagnósticos, ela é diferente de uma pessoa que tem somente superdotação e transtorno de ansiedade, sem o TDAH? Tem diferenças? Tem semelhanças? Como que funciona isso? Então eu vim aqui e eu decidi que eu vou fazer uma série de 3 vídeos. Então serão 3 partes para você acompanhar sobre esse assunto, que é um assunto complexo, são diagnósticos aí multifatoriais, heterogêneos. Então não é simples de responder em um vídeo só. Eu decidi então fazer 3. Para isso, para você acompanhar então esses 3 vídeos, essas 3 séries, né, sobre esse mesmo assunto, inscreva-se aqui embaixo no meu canal, ativa o sininho do lembrete para você ir recebendo aí as notificações quando os novos vídeos forem saindo. Então eu vou fazer nesses 3 vídeos, nessas 3 partes. Eu vou falar a respeito das características diagnósticas, principais diferenças, se há semelhanças ou não nesses diagnósticos. No segundo vídeo, eu vou abordar a respeito das características clínicas, que aí é uma parte de observação do profissional que atende, que trabalha com diagnóstico, com avaliação. Então, eu vou trazer aqui para vocês informações e novidades exclusivas de conhecimentos que os terapeutas têm, né? E nem sempre é divulgado e as pessoas nem sempre têm esse conhecimento, que é importante das pessoas entenderem também. Então, características diagnósticas hoje, características clínicas no próximo vídeo. E para fechar, eu vou fazer uma terceira parte, que é a respeito das principais semelhanças. Se há semelhanças entre esses 3 diagnósticos e os fatores aí de interseção e que podem causar confusão, principalmente nos profissionais que trabalham com avaliação, que pode confundir, achar que é um diagnóstico, que é outro. Então, eu vou falar disso no terceiro vídeo. Para a gente falar então de características diagnósticas, eu preciso falar separadamente de cada um, para depois responder a pergunta, né? Se tem essa diferença das pessoas com os 3 diagnósticos que eu citei no começo do vídeo, ou somente com 2. Ou seja, são casos de dupla excepcionalidade, porém aqui a gente tem superdotação com 2 transtornos juntos e um caso de transtorno ansioso com superdotação. A superdotação, então, começando por esse assunto, não é um diagnóstico de transtorno mental, não é uma doença, não é uma psicopatologia. A superdotação é uma característica, é um funcionamento cerebral que nasce daquela forma e morre daquela forma. Ou seja, a pessoa que nasce superdotada, com altas habilidades, ela vai morrer com altas habilidades de superdotação. Não é algo que a gente trabalha com a ideia de tratamento ou cura. Porém, essas pessoas, elas têm algumas características em comum, mas também têm uma ideia de espectro. O que é essa ideia de espectro? Não só a superdotação, mas também os transtornos mentais têm sido entendidos aí pela psiquiatria, pela psicologia, nessa ideia cada vez mais de espectro. Ao invés de falar em, por exemplo, TDAH, leve, moderado ou grave, né? Tem ou não tem, essas coisas mais classificatórias, sim ou não, foi se notando com o tempo, a comunidade aí científica, os cientistas que trabalham tanto na teoria quanto nas evidências científicas sobre esses diagnósticos, foram percebendo que existe uma variabilidade muito grande de apresentações clínicas, de jeito de manifestar sintomas. Então, a ideia de espectro hoje é amplamente entendida para os transtornos mentais e também tem sido entendida para a superdotação. O que essa ideia de espectro traz para nós? Se você não sabe o que é um espectro, eu recomendo ir lá no Google Imagem e dar uma olhadinha, digita lá, espectro, que você vai ver que é geralmente algo que tem a ver com gradação de cores, né? Algo que traz um nível aí, mas que é um nível que não é muito bem definido. É aquela ideia do arco-íris, com as cores que se misturam e tem interseção entre elas. E são várias possibilidades, né? Desde casos mais leves, e aí a gente vai tendo gradações espectruais dessas possibilidades diagnósticas. Isso significa que se eu pegar pessoas, indivíduos, com os mesmos diagnósticos, não necessariamente eu vou ter a mesma clínica, não necessariamente eu vou ter a mesma manifestação da forma de manifestar.
isso também tem um pouco de impacto aí da cultura e do ambiente que essa pessoa está. Então, a superdotação é entendida nessa ideia de espectro, ou seja, tem pessoas que têm altas habilidades mais específicas, em áreas específicas, tem pessoas que têm 2 em 3, tem pessoas que têm um desempenho, não só um desempenho, mas uma criatividade assim em todas as áreas, né? Algo mais generalizado, muito superior à maioria das pessoas. Tem características emocionais próprias, né? Uma intensidade maior ou menor para sentir emoções, para expressar emoções. Então, a gente fala também na superdotação a respeito da sobreexcitabilidade, porque são pessoas com superdotação que geralmente têm manifestação aí das mais variadas a respeito do processamento dos nossos órgãos do sentido, ou seja, as questões sensoriais podem ser muito específicas, uma pessoa muito sensível, né, as questões sensoriais, ao toque, audição, visão, cheiro, sabores. Então, só que isso não é regra, existem pessoas superdotadas também, sem essas características tão intensas sensoriais. Então a gente tem, tá vendo, uma variabilidade muito grande de manifestações clínicas dessas pessoas e de possibilidades diagnósticas. Então, de forma geral, a gente tem muitas teorias aí e propostas diagnósticas a respeito da superdotação. Hoje, a identificação e o diagnóstico correto ainda é um desafio grande, porque a gente não tem consenso sobre, não, se você preenche esse critério, você com certeza é uma pessoa superdotada. A gente não tem esse consenso científico ainda, mas a gente segue o que mais tem evidências científicas, a gente vai trabalhando sempre assim. Eu trabalho, né, como uma escolha profissional, eu trabalho com a ideia dos 3 modelos dos anéis do Renzulli, que ele propõe que uma pessoa superdotada, é claro que não é só isso, tá? Essa é uma proposta teórica, é importante destacar isso. Uma pessoa não é resumida a uma teoria só que é uma forma de explicar e da gente poder mensurar na clínica para poder entender um pouco mais um fenômeno tão complexo que é a superdotação. Mas esse modelo, né, do Renzulli, eu já fiz outros vídeos, se vocês quiserem assistir, procurem aqui no meu canal, nas minhas playlists de vídeos, eu já falei sobre esse modelo aqui. Mas basicamente, né, de forma bem rápida, fala do desempenho cognitivo acima da média, junto e ao mesmo tempo com uma criatividade acima da média, acima do esperado, e também o engajamento, a motivação perante as tarefas. Então, tudo isso em conjunto, esses 3 anéis, a interseção dos 3 é o fenômeno da superdotação. Pensando nisso, agora eu vou falar um pouquinho do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade ele tem características diagnósticas muito diferentes da superdotação. Como eu falei, a superdotação ela não é um transtorno mental, ela não é uma doença, pelo contrário, né? Ela é a forma que a pessoa nasce, são as características dela, ela é assim e vai morrer assim, como eu falei. O transtorno de ansiedade é sim uma psicopatologia, um transtorno mental que traz inúmeros prejuízos na vida funcional e adaptativa da pessoa e pode incluir aí o ambiente do trabalho, da escola, né, dos estudos dessa pessoa e pode se desenvolver em qualquer etapa da vida, qualquer faixa etária. Então a gente pode ter um transtorno de ansiedade na infância, de início na infância, de início na adolescência, de início na fase adulta ou de início lá na fase de idoso, né? Na faixa etária mais avançada. Então, o transtorno de ansiedade, ele é uma preocupação excessiva e que traz muito prejuízo, traz alguns sintomas que prejudicam muito a pessoa na sua adaptação e funcionalidade no dia a dia. E essa preocupação excessiva que a pessoa tem, ela tem que ter duração aí de pelo menos 6 meses. Então, na maior parte dos dias da pessoa, ela tem essa preocupação excessiva que a faz em menor ou maior grau, também pensando na ideia de espectro, né? Apesar da gente ainda ter características diagnósticas, mas a gente entende também que existem inúmeras formas de manifestação do transtorno de ansiedade. Se você pega aí um grupo de pessoas com transtorno de ansiedade,
a gente vai ter variações e uma heterogeneidade, uma variabilidade muito grande de manifestações. Tanto que a gente tem os tipos específicos de transtornos de ansiedade, né? Fobias, transtorno de ansiedade generalizada. Na infância a gente tem o transtorno aí de ansiedade de separação, mais relacionado ao ambiente familiar e com os pais, né? Os cuidadores principais e várias outras coisas, tá? Que não cabem aqui agora. Mas o transtorno de ansiedade, voltando então, ele é essa preocupação excessiva, que dura pelo menos 6 meses e traz alguns sintomas característicos que tem a ver com irritabilidade, ou seja, tem uma alteração do humor da pessoa com constância. É importante falar da constância. É uma pessoa que constantemente tem alteração de humor, basicamente todos os dias ou a maior parte do tempo. É uma pessoa que sente muito cansaço, muita fadiga, um cansaço fácil. É uma pessoa que geralmente tem alteração de sono e apetite, para mais ou para menos, e aí cada pessoa vai ter sua manifestação específica. Tem pessoas que têm menos sono, ou seja, elas passam a acordar demais à noite e ter insônia, ou ela passa a querer dormir mais, querer dormir o dia todo, é um sono que nunca passa, que nunca é suficiente. Então, essa alteração de sono para insônia ou hipersonia, ou alteração de apetite, que é a inapetência, que é a pessoa não querer comer mais, ela perde o apetite e aí emagrece muito, né? Tem prejuízos físicos, ou ela passa a comer demais e tem a questão até talvez de um desenvolvimento de um transtorno compulsivo alimentar. Então, as características básicas e gerais do transtorno de ansiedade são essas. Cada pessoa vai ter sua manifestação e sua forma aí de expressar ou até de disfarçar essa ansiedade que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, vejam que as características são muito diferentes da superdotação, né? A gente fala aí de sintomas extremamente diferentes do que os sinais ali da superdotação. Por último, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, ele tem necessariamente que iniciar sintomas e prejuízos antes dos 12 anos de idade. Então, é o que a gente tem até o momento de principal característica diagnóstica, a gente tem esse marco, esse corte de idade. Então, começou depois dos 12 anos de idade, não atende critério diagnóstico de idade, apesar de alguns estudos já estarem pensando no início mais tardio do TDAH, a gente ainda não tem evidência científica suficiente sobre isso, então até o momento a gente considera que a pessoa, a criança, né, ou o adulto, quando a gente vai investigar o histórico, tem o TDAH, necessariamente tem que ter começado os prejuízos, os sintomas antes dos 12 anos de idade. O TDAH, assim como a superdotação, é um transtorno. Não é um transtorno, na verdade, né? Senão vai virar uma fala de confusão aqui no vídeo. Mas ele é um transtorno, o TDAH, a superdotação não é transtorno, mas os dois têm a característica de você nasce e morre com esses diagnósticos. Então, se a pessoa é superdotada, ela nasce superdotada e vai morrer superdotada, não muda, não tem cura, mudança disso, ela é assim. E o TDAH da mesma forma. Ela vai nascer com TDAH, tem uma grande herança genética envolvida no caso de TDAH. Então, se você aí é um adulto, tem filhos, fique atento, fique atenta aos seus filhos, aos sinais de um possível TDAH, caso você tenha descoberto esse diagnóstico em você, porque a herança, a herdabilidade aí genética é alta no caso da superdotação e do TDAH. Então, o TDAH a pessoa não tem cura, ele não vai deixar de existir, mas existem formas de lidar melhores e estratégias compensatórias dos prejuízos e dos sintomas que o TDAH traz na vida da pessoa. O TDAH, ele tem então várias características e hoje a proposta diagnóstica é que ele também traga prejuízos em 2 ambientes ou mais, dois ambientes com prejuízos significativos na vida da pessoa. Então, se é um ambiente só que a pessoa está tendo prejuízos e está investigando TDAH, tem que avaliar de perto, porque talvez não seja o TDAH. Então, tem que ter 2 ambientes ou mais de prejuízos, início antes dos 12 anos de idade, e tem que ter sintomas de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade.
O manual diagnóstico, né, o DSM-5, ao qual a gente toma base, ou o CID-11, eles são manuais que trazem a ideia de 9 sintomas possíveis para desatenção. Não quer dizer que a pessoa tem que preencher todos, ela tem que preencher pelo menos 6 em 9 possíveis. E para hiperatividade e impulsividade a mesma coisa, são 9 sinais e sintomas e a pessoa tem que preencher 6 de 9. E a gente tem 3 tipos de apresentações clínicas possíveis aí para o TDAH, que é a apresentação predominantemente desatenta, então predominam sinais e sintomas de déficit de atenção, de desatenção, de não sustentação da atenção e prejuízos relacionados a isso, ou apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva, ou seja, predominam sintomas de hiperatividade e impulsividade nessa pessoa e ela não necessariamente tem a desatenção, e a apresentação clínica combinada, que é justamente tanto sintomas de desatenção quanto sintomas de hiperatividade e impulsividade ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que tem o TDAH também tem características próprias e diferentes do transtorno de ansiedade e da superdotação. Bom, eu falei isso tudo para tentar responder a minha pergunta inicial sobre uma pessoa que tem esses 3 diagnósticos juntos, ou seja, a mesma pessoa tem os 3 diagnósticos, superdotação, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E uma pessoa que tem superdotação e transtorno ansioso, ou seja, ela não tem o TDAH, ela é igual ou é diferente do que, né, uma pessoa que tem esses 3 do que uma pessoa que tem 2? O transtorno de ansiedade, ele é um transtorno muito comum em pessoas que têm TDAH. Então, o TDAH, ali cerca de 75% das pessoas que têm esse diagnóstico tem uma grande probabilidade, ou seja, 75% de chance, que é o que as pesquisas têm trazido, de desenvolver um transtorno psiquiátrico junto, ou seja, uma comorbidade relacionada ao TDAH. Então, eu recebo muito na clínica diagnósticos de transtorno de ansiedade. Quando a gente vai avaliar, fazer uma boa avaliação neuropsicológica mais detalhada, a gente percebe que tem um TDAH de base que está causando aqui esse transtorno de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade não é regra. Tem pessoas que têm somente o TDAH e não necessariamente têm o transtorno de ansiedade. Mas, quanto mais tarde esse diagnóstico vem e o tratamento, né, o acompanhamento, a melhoria da qualidade de vida dessa pessoa, parece que mais há chance de desenvolver um transtorno aí de ansiedade, no caso, que é o nosso assunto aqui de hoje. Então, o transtorno de ansiedade parece uma reação, uma forma da pessoa tentar adaptar a inúmeros prejuízos que ela estava tendo aí ao longo da sua vida e nem sabia que tinha diagnóstico, tinha nome, tinha tratamento, que é o TDAH. Então, uma pessoa que tem superdotação, transtorno de ansiedade e TDAH juntos, ela geralmente tem uma intensidade maior de sofrimento, de prejuízos, de questões relacionadas não só a desatenção, hiperatividade, mas há uma preocupação excessiva e constante junto com essa sintomatologia aí do TDAH. Só que o que acontece com essas pessoas? Por causa da superdotação junto, a superdotação, ela tem um papel aí no nosso cérebro, pelo que eu tenho percebido tanto na minha prática clínica quanto nos estudos científicos. A superdotação, ou seja, aquelas habilidades acima da média, uma alta criatividade, né? Pensamento sempre com muitas ideias de resolução, de tratativa aí para os problemas do dia a dia. A pessoa, ela geralmente camufla algumas coisas, não todas, né? Mas ela vai desenvolvendo estratégias compensatórias desde a infância para tentar lidar com esse sofrimento aqui que o TDAH traz e o transtorno de ansiedade. Então, ao mesmo tempo que é uma pessoa extremamente preocupada, né, ansiosa, às vezes tem muita insônia, tem muito prejuízo ali de desempenho, é uma pessoa que ao mesmo tempo tenta compensar, por exemplo, que é super comum, né, do diagnóstico de TDAH, é uma pessoa que procrastina, é desorganizada, mas de última hora ela tem um custo de saúde mental elevadíssimo, mas de última hora ela dá um jeito e executa o que precisa fazer.
Por exemplo, ela precisa entregar um grande projeto no trabalho, ela precisa apresentar um trabalho na faculdade, ela precisa estudar para a prova. Então é uma pessoa que tem uma inteligência, uma capacidade aí, geralmente, de armazenamento de informações na mente maior do que a maioria. Então ela usa essas habilidades aí que funcionam acima da média, sejam habilidades linguísticas, verbais ou habilidades até cognitivas, né? Dependendo da apresentação clínica do TDAH e dependendo do grau de prejuízo que esse transtorno traz na vida da pessoa, a pessoa pode ter uma grande capacidade também de memória, né? Dependendo do caso. Então, ela armazena uma grande quantidade de informações, dá um jeito de última hora e acaba entregando os seus compromissos aí. Isso é muito comum na vida adulta de uma pessoa que tem esses 3 diagnósticos, né? Superdotação, TDAH e transtorno de ansiedade. Só que às custas de uma exaustão que só a pessoa sabe o quanto ela fica exausta depois de manejar e dar conta de tudo isso de última hora, procrastinando e dando um jeito ali. Uma pessoa que tem somente superdotação e transtorno de ansiedade é uma pessoa que tem uma preocupação excessiva, como eu falei, né, com uma grande duração de tempo e que traz muito prejuízo na vida dela. Não necessariamente essa pessoa aqui, ela vai fazer essa procrastinação, pelo contrário, dependendo inclusive do perfil de personalidade, uma pessoa com superdotação e transtorno de ansiedade é uma pessoa que sempre está com tudo muito pronto. Tudo muito organizado, antes do tempo. É uma pessoa que, por causa da ansiedade, como é muito difícil, é um ansiogênico para ela deixar de última hora e ela tentar ao máximo, né? Como estratégia compensatória, evitar esse sofrimento, essa angústia, essa ansiedade ali, em grande intensidade, que é o que o transtorno de ansiedade traz na vida dela, ela vai tentar de tudo por ser superdotada e ter uma autopercepção muito elevada, uma autoconsciência. Geralmente são pessoas com características de não deixar tudo para depois. Pelo contrário, são pessoas que tentam antecipar ao máximo e pela inteligência, né, muito além do esperado, ela antecipa situações que às vezes as outras pessoas ali próximas a ela nunca teriam pensado. Então ela consegue imaginar e criar na mente dela situações de todo tipo, só que geralmente trazendo uma preocupação muito intensa na vida dela, um sofrimento emocional grande. E para evitar que esse sofrimento, né, tenha um pico maior ainda do que o que ela já sente, como uma tentativa de esquiva e de fuga disso, ela então vai tentando compensar sendo muito organizada, fazendo tudo antes da hora. É aquela pessoa extremamente boazinha, boa de serviço, um bom funcionário, um bom estudante. Então é uma pessoa que às vezes vai passar uma vida sem diagnóstico adequado, sem ser vista, porque ela não dá trabalho. A gente não visualiza exatamente uma pessoa dessa facilmente, porque a pessoa ela fica camuflada ali em uma organização extrema, é sempre muito elogiada, sempre tira notas boas, né? Então uma pessoa com superdotação e transtorno de ansiedade juntos é uma pessoa muito diferente, respondendo então a pergunta inicial do vídeo de uma pessoa que tem o TDAH junto desses outros 2 diagnósticos. Eu vou deixar o restante dos assuntos aí para a parte 2, para o próximo vídeo. Acompanhem e lembrem-se, ativem o lembrete aqui.